Quanto mais distante é uma personagem de você, mais próximo você tá dela, mais próximo você tende a chegar. Polícia Federal! Tem um mandado de prisão do senhor. Nós estamos falando de um escândalo que envolve desvio de 60 milhões de reais dos cofres públicos. Como foi participar de um projeto que, a partir de diferenças sociais e econômicas, focou tanto em apresentar a vivência de mulheres tão diversas? Eu acho que fortalecedor mesmo é o lugar, assim. Primeiro, para mim é fortalecedor você fazer um trabalho só com mulheres. Contar uma história das mulheres dentro desse universo, poder inclusive contar com a generosidade de cada uma dessas atrizes e das personagens. Eu acho que a gente passa dentro desse processo, passamos, né? Eu acredito que eu falo por todas dentro desse lugar, que a gente conseguiu canalizar muito esse lugar, assim, da diversidade de histórias de vida, de pensamentos, de gênios. E a gente tinha que se abrir um pouco mesmo, emprestar um pouco de si, porque tem personagens que a gente cria, e a arte é muito gostosa, né? Porque ela nos possibilita fantasiar coisas, criar dentro de uma fantasia. Ali tinha alguns momentos que tinham convites dentro da história da própria vida, eu falo por mim. Eu tive muitas lembranças, nem todas tão legais, mas muitas lembranças da história da minha família, da minha própria história, que a Marta em algum momento passava por isso, assim. E em alguns lugares era fortalecido e outros ele era amenizado, porque as minhas parceiras eram todas mulheres, assim. E acho que isso é um processo dentro que foi muito importante para mim. E me dá, assim, uma alegria, sabe, de estar contando essa história agora, porque no princípio eu falei, caramba, eu sou, né, sou sempre essa mulher aí, essa mulher sofisticada, essa mulher de classe alta e lá, né? A gente conversava muito sobre isso, né, Cris? Mas, ao mesmo tempo, a gente começou a perceber cada vez mais forte a importância de contar essa história. A importância de falar sobre essas diferenças dessas classes, né? Diferenças de classes, diferenças de pensamento, de vida dessas mulheres, e onde elas se unem, né? Onde elas se unem, isso que é o mais encantador, eu acho, dessa série. Fazer personagens que convidam a reflexão sem maniqueísmo, assim, porque não é que o racismo vai estar travestido numa pessoa 100% má, 100% terrível, vilã, não tem essa coisa vilanesca, traz realmente esse convite à reflexão de onde o teu racismo é estrutural, de onde a sua consciência de classe está equivocada, do quanto você pode se abrir, e a gente tem a oportunidade de trazer personagens que convidam pessoas que possam se identificar e aí sim ter esse contato de reflexão é muito válido, assim, é muito legal. Para mim é super importante um trabalho desse tipo, porque ele realmente desconstrói quem tá vendo, assim, ele convida a refletir muito mais. A parte do maniqueísmo é muito óbvio que não acontece. É uma coisa que me deixa muito feliz, porque quando você encara de primeira, você consegue colocar cada uma das personagens numa caixa, só que não é assim que as coisas vão acontecendo. Elas não são heroínas ou vilãs, elas não são quem tá certo ou quem tá errado ao longo da série. Você não consegue encontrar isso, você consegue encontrar a humanidade quanto mais você vai assistindo. E isso é a parte da hora, eu acho, desse desenvolvimento dessa história e de todas as personagens e de como as atrizes também, todo mundo conseguiu colocar um pouquinho de si e conseguiu se ver. Vem cá, é sério isso? Elas vão ficar se comportando que nem visita. Uma água, dona Bel. Você não precisa ser chamada de dona, né? Aqui ninguém é patroa de ninguém. O que vocês utilizaram como inspiração para construir essas personagens que são tão reais? Quanto mais distante é uma personagem de você, mais próximo você tá dela, mais próximo você tende a chegar dela. Quando é uma coisa muito próxima de você, às vezes você não alcança com tanta naturalidade. Mas esse processo de investigar é que é tão maravilhoso e isso que nos incita tanto, é isso que nos provoca, né, como atores, atrizes. Eu busquei alguma inspiração em pessoas que eu conhecia, né, que eu convivi, claro, mas eu acho que essa preparação foi mais essencial do que isso, sabe? Criar essa relação ali entre nós, esse convívio, essa intimidade desses sentimentos que são tão distintos, são tão diferentes de mim,
tão distantes da minha vida, do meu modo de pensar, mas que ao mesmo tempo tem muita humanidade, né? Como disse a Bia, a Emma, buscar essa humanidade. A Lê falou uma coisa que eu acho muito legal e super concordo, que é quando você é convidada para fazer algo muito distante de você, é um grande desafio, que você tem mais chances de acertar. Acho que você busca outros caminhos, te despertam outros lugares, aqueles lugares, inclusive, que você nem conhecia. No meu caso, a Mata, ela reflete muito a história da minha família. Porque eu fui criada e sou ainda por mulheres domésticas. Eu, inclusive, já cuidei de criança para ajudar no sustento da minha família. Então, de alguma forma, eu não tenho como fugir, não tem como eu não me lembrar. Ela não tem como não me trazer lembranças. Mas também é um desafio como atriz aqui dentro de uma entrevista. Porque parece que eu estou falando da minha história, e não é sobre a minha história, é sobre a história da Marta. E qual é a inspiração dentro disso? Tentar criar dentro do lugar de dor e afeto, de dor e cuidado, de dor e amor, um lugar real para poder contar uma boa história. Para mim, esse foi o grande desafio. E a grande inspiração também. A princípio, eu achei que eu era muito diferente da Ana Jasmine, só que ao longo do processo, Maria foi extremamente necessária aí, que eu fui entendendo essas coisas que eu achava que eu não teria referências para fazer, mas eu acabei tendo, especialmente essa coisa da Ana Jasmine, de segurar muitas coisas, de não abrir muito, de às vezes quando vai tentar abrir, ela explodir, e ela é uma personagem que eu sinto que ela usa muito do visual dela, das coisas que ela cria para falar o que ela não consegue falar. Eu tenho 30 anos, fiz uma menina de 20 e poucos, e vim do interior de Minas, por mais que seja muito diferente a minha história com a dela, eu vim do interior de Minas e fui trabalhar profissionalmente com 16 anos, e quando me mudei para o Rio, eu passei nessa prática e nessa convivência com outras pessoas, em outra cidade, em outra estrutura, passei por momentos de entender que eu era uma menina machista, eu era uma menina provinciana, eu era uma menina cabeça fechada, eu era uma menina moral e bons costumes. Então, quando eu me deparei com tudo isso e passei por todos esses processos do tipo, caramba, não, eu preciso me reorganizar, eu preciso mudar minhas referências, eu preciso me adaptar, eu preciso entender melhor o mundo. E eu vejo isso muito na Ana Rosa. Então, essa sensação do tipo, não era que eu fosse uma pessoa ruim, mas eu era bastante fruto do meio que eu me construí até ali. Então, como é que eu podia emprestar isso para ela? Que eu acho que é muito o que ela tem, assim, de se deparar com essa nova realidade e parar para se desconstruir mesmo e pensar bastante. Eu acho que essa sensação me inspirou muito ao longo. Mas é claro que é o que as meninas falaram, assim, é uma história que foi muito bem escrita, muito bem construída, muito bem trabalhada. Então, por mais que a gente tenha esses toques de inspiração na nossa vida, na verdade a gente está construindo uma história muito potente que está escrita, assim, porque é uma história muito bem escrita e que a gente construiu muito bem. Então é muito gostoso a gente se doar para as nossas personagens mesmo. Você não sabe o que acontece quando o preto se envolve com polícia, não? Ô tio, isso é uma arma de verdade? Você tem alguma noção de onde você tá? Você tem razão. Eu não tenho a menor ideia de onde eu tô.